Acho que começar pelo principal, se a gente puder começar já agora, então, você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, sobre o Centro Paulo Kageyama, né, sobre um pouquinho da sua trajetória, pra gente entender mais ou menos um pouquinho, né, de você. Então tá bem, eu me chamo Felipe Emanuel, sou militante do MST, do estado de Alagoas, né? Sou lá de Alagoas. Legal. Antes de chegar aqui no Centro Paulo Kageyama, eu, claro, contribuía no meu estado, né? No MST. O MST está organizado em 24 estados do nosso Brasil. Temos 27 estados no Brasil, né? Aham. E está em 24 estados. A gente só não está em 3 estados, que é o Amapá, o Acre e o Amazonas. A gente tomou uma decisão política de não estar nesses estados, porque aí é onde está a Amazônia, onde está a floresta, né? Então não faz sentido nós ir para essa região do nosso Brasil, né? Uhum. E, enfim, aí eu militava lá no meu estado, no movimento. E em 2019 eu tive a oportunidade de integrar a nossa brigada internacionalista Apolônio de Carvalho, que fica na Venezuela. Uhum. A nossa brigada completou 20 anos na Venezuela, faz 2 dias que completou isso, 20 anos de internacionalismo, que é um dos princípios do movimento, Uhum. solidariedade internacional. E eu fiquei lá de 2019 até o ano passado, até maio de 2024. Eu permaneci na Venezuela contribuindo lá na nossa brigada, principalmente com assistência técnica, com a produção, hortas nas casas de alimentação e também o processo de construção de uma pequena agroindústria de processamento de cana-de-açúcar. E aí a gente veio para cá, eu e a minha companheira, que é agrônoma, que também estava na brigada, se chama Cá, e a gente recebeu a tarefa de coordenar esse espaço, que é o Centro Agroecológico Paulo Kageyama, que fica aqui em Jarinu, a 70 quilômetros de São Paulo. É um espaço que a gente que o movimento, né, está construindo para se transformar numa escola de agroecologia, né? A gente poder estar dialogando sobre técnicas, sobre processos de transição agroecológica, né? Da massificação da agroecologia que a gente está chamando no movimento. Então essa escola tem já seus 6 anos de vida, né? E no último período a gente está dando essa intencionalidade de transformar ela numa referência em agroecologia nessa região aqui do Brasil. Uhum. Ela está bem localizada, perto de São Paulo, né? Aqui a gente diz que é uma escola de formação, mas também de produção. A gente produz alimentos aqui, a gente entrega alimentos na Escola Nacional Florestan Fernandes, a gente entrega no Armazém do Campo, a gente faz doações aqui no CRAS de Jarinu, doações em Atibaia. Entregamos também lá no Espaço Cultural Elza Soares, que fica no centro. Então a gente faz vários processos com a produção que a gente tem aqui. E os cursos de formação voltado para o tema da agroecologia que a gente está fazendo. Sim. Perfeito. Você comentou sobre o MST não estar presente em 3 estados, né? Inclusive isso a gente viu na última aula que a gente teve com o nosso professor, que falou justamente sobre isso. Ele falou que o MST não tá em 3 estados, tá em 24 dos 27, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do porquê que é tomada essa estratégia de não estar presente. Você citou a Amazônia, né? E aí eu queria saber mais como que funciona mesmo e qual que é a principal missão da MST, né? O principal papel da MST nesses lugares e tal, e como que se organiza mesmo. Tá bem. Bem, sobre essa decisão, é uma decisão política do movimento, porque aí é onde a Amazônia está mais preservada, né? E a gente pensa que o correto é nós ajudar e potencializar já os sujeitos que já estão nesses territórios, que são os povos originários, que preservam a Amazônia. Então a gente tomou essa decisão de não ir, não fazer, não ter o movimento aí nesses 3 estados. Mas a gente está na região amazônica, inclusive. A gente está no Pará, um movimento bem grande lá no estado do Pará. A gente tem também no estado do Maranhão, que pega essa região da Amazônia. Então a gente, para o movimento, a geografia é um pouco diferente também, sabe? No movimento, na geografia do movimento, o Maranhão, que normalmente é no Nordeste, né? Na nossa, e ela está na região amazônica, por exemplo. E aí, a gente está aí. Por quê? Porque o agronegócio está aí também. E ele já devastou a Amazônia. Então a gente vai atrás
porque o agronegócio é o nosso inimigo no campo, sabe? É a roxa do capitalismo dentro do campo, e explora a natureza, os bens da natureza, leva a violência para o campo, e aí a gente está indo nessas regiões, a gente faz a luta pela terra nessa região, tá bem? E aí, sobre a missão do movimento, né, que a gente tem, que você perguntou, o movimento nasce em 1984, oficialmente, né, mas a nossa ideia de movimento, ela nasceu um pouco antes, inclusive embaixo de uma árvore, lá num seminário, no estado de Goiás. Se não estiver enganado, foi em 1972. A gente nasce como uma ideia. Depois a gente fez a primeira ocupação de terra, lá em 1979, se não estiver equivocado aqui. Foi as primeiras duas, assim, que foi um embrião nosso. Na verdade, foi em 82, tá? E 2 anos depois, em 82, a gente tem essa ideia de ser um movimento nacional, de reunir os camponeses que lutam pela terra em todo o Brasil. E nascemos oficialmente, já nascemos com 3 objetivos muito claros. E os objetivos eram a luta pela terra, né? A luta pela reforma agrária e a luta pelo socialismo, pela transformação do social, pela transformação da sociedade. Essa foi nossas 3 objetivos quando a gente nasce como movimento. E nada mais a gente fez foi ver que aquela conjuntura política que estava, onde a gente nasceu, é uma conjuntura de reascenso da luta de classe, da luta de massas, dos movimentos de massa, de muita gente. E aí, nessa mesma conjuntura que nasce a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, também nasce o Partido dos Trabalhadores, e a gente também nasce nessa mesma conjuntura. Só que a gente nasce com o campo, né, com organizar os camponeses, que não tinham terra, ou que eram explorados na terra. Uhum. E as pessoas se organizam no movimento, né, porque o movimento oferece uma alternativa concreta para resolver um problema social, que é um problema dessas famílias que não têm acesso à terra e que gostam de cultivar a terra, que têm essa vocação de cultivar a terra. Então, nós nascemos com esse objetivo de organizar as pessoas para ter acesso à terra, né? E depois vem outros processos de formação, e a gente vai avançando nesse processo de buscar a reforma agrária e também da justiça, da transformação dessa sociedade, né? Uhum. As pessoas também, quando entram no movimento, elas não entram porque elas são de esquerda ou algo do gênero, então por conta disso, né? Elas precisam resolver uma questão concreta da vida delas, que é a terra, né? E aí depois as pessoas vão ganhando consciência e um processo de formação, uma escola de formação diária, né? Um processo de você estar no acampamento, você estar no assentamento, é uma grande escola para a vida toda. E aí as famílias vão vendo que a luta é além de um pedaço de terra, né? A luta é para uma vida digna no campo e também uma transformação dessa sociedade. Então o movimento tem essa missão. E agora a gente tem outras missões, desde o início que a gente nasceu até hoje, a gente assumiu outras demandas, né? Como a defesa da natureza, é uma frente principal que a gente assumiu como organização. Temos o Plano Nacional agora de plantio de árvores, mas também a denúncia dos crimes ambientais que são feitos pelo capitalismo no campo. Nossa organização, né, no início, a gente não... Até porque também nessa época não tinha esse debate da agroecologia tão forte, né? Então a gente não tinha essa bandeira da agroecologia, a gente assumiu ela com uma história, com um processo histórico do Brasil, mas também de nosso amadurecimento como organização. Então a gente assumiu a bandeira da agroecologia lá pelos anos 2000, e aí a gente dá uma mudança de chave também, né? Porque antes a gente, digamos assim, que a gente tomava terra, mas a gente reproduzia as mesmas técnicas que eram utilizadas pelo agronegócio, né? No campo brasileiro, que é o pacote da Revolução Verde e utilização de veneno. Uhum. E aí, depois a gente observou, fizemos uma análise e também uma mudança coletiva no movimento de abraçar a agroecologia como modelo, como matriz, não só como matriz produtiva, né, mas como também um processo de valorização dos conhecimentos tradicionais, das práticas culturais e sociais, que alimentam tanto o cuidado como o afeto, a solidariedade entre os povos, a coletividade, o respeito aos seus modos de viver e de existir, né? Então a gente utiliza abraça a agroecologia como
como não só como matriz tecnológica, mas também como um modo de viver, de novas relações sociais com o povo e também com a natureza. Você falou da socialização, né? Isso também entra na questão da internacionalização, né? Você falou que morou um tempo na Venezuela, isso também tá interligado, né? Tipo, e você também levar essa forma de organização para outros lugares, para poder, enfim, criar justamente essa internacionalização que, enfim, foge para outros lugares mesmo, né? E é isso. É. E aí você falou também sobre a CUT, sobre realmente o papel do MST, os três pilares, né? E eu faço parte do movimento estudantil e eu já fui em várias manifestações, assim, e tal. Já vi o pessoal da CUT, já vi o pessoal do MST juntos e tal. E, cara, você falou um negócio muito interessante que foi sobre a questão da justiça social mesmo, né? A luta dos direitos dos trabalhadores. E aí, como o principal tema, que a gente inclusive veio pra conversar contigo, é sobre a reforma agrária, eu queria que você tentasse falar um pouco sobre como que a reforma agrária se conecta justamente com esses direitos dos trabalhadores, né? Porque imagino que enquanto o movimento do MST, né, tem tudo a ver e tá tudo interligado ali, justamente que nem você falou, né? Quem entra no movimento não é justamente só porque é de esquerda, né? Mas sim porque quer resolver uma coisa concreta, uma coisa normalmente instantânea, que é justamente o direito pela terra, essa questão da terra, né? E aí, como que a reforma agrária se conecta com isso? Como que vocês conversam com as famílias? Que eu imagino que muitas delas também são famílias do campo mesmo e tal, e basicamente isso. Só uma questão até a mais, até entender um pouquinho qual a peculiaridade da reforma agrária aqui no Brasil comparado com outras reformas agrárias, que com certeza foram fazem para poder o MST, né, pensar as ações deles também, né? Perfeito. Essa é uma boa pergunta para o João Pedro responder. O João Pedro Stedler, ele organizou um livro. Sim. Ele organizou um livro que chama As Reformas Agrárias ao Redor do Mundo, mais ou menos assim, o título do livro. Na matéria do André a gente tá lendo Brava Gente, que é com ele também, né? Seria uma Sim, honra poder gravar com ele também. A gente planeja poder, enfim, falar também com outras pessoas e tal. Mas enfim. sim. Ele acumulou bastante nesse debate sobre as outras reformas agrárias ao redor do mundo, que a gente estuda, né, como militantes do movimento e estudamos porque justamente a gente elaborou uma proposta de reforma agrária, que é o nosso programa agrário. Essa é a última versão dele, essa daqui, foi atualizado esse ano, né? É um documento base do nosso movimento, né? É um documento fundamental. A nossa estratégia está aqui. Nossa estratégia política de luta está aqui nesse documento. E aqui tem alguns princípios da reforma agrária popular que a gente defende, que depois eu vou falar para vocês rapidamente, depois aqui, tá? Tranquilo, né? Comentar rapidamente sobre internacionalismo, o movimento ele tem uns princípios, né? Princípio é aquela coisa que a gente não abre mão, né? E um dos princípios que a gente não abre mão, que fez parte dessa gênese como organização, é o princípio do internacionalismo, porque a gente recebeu muita solidariedade internacional, recebemos até hoje, imensamente, e de alguma forma a gente tenta contribuir levando esse princípio do internacionalismo para todos os povos do mundo e cultivando esse princípio na nossa base com as nossas famílias, né? A gente recebe intercâmbios, agora a gente está recebendo intercâmbio de jovens da Venezuela, por exemplo, que estão com as nossas famílias, vivenciando a experiência da cooperação agrícola nas nossas cooperativas, em todo o Brasil. E essa é uma forma também de a gente contribuir com esse intercâmbio, assim como a gente teve a oportunidade de visitar outros países e ter a oportunidade de conhecer outras experiências que ajudaram na nossa organização também, nesse processo de construção da produção, mas também da educação dentro do movimento e todos da saúde também. Graças à solidariedade de Cuba e Venezuela, a gente hoje tem médicos formados e formadas que estão atuando no SUS, nas nossas áreas de reforma agrária e dos pequenos municípios onde eles residem, mas essa é graças a eles, porque aqui a gente nunca teve oportunidade, por exemplo, de lançar uma turma através do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA, de medicina, por exemplo. A gente tem cursos de outras áreas, né? Por exemplo, a gente teve curso de geografia, a gente teve curso de história, a gente teve curso de pedagogia, a gente tem curso agora de administração, curso de agronomia, curso de veterinária, curso de várias áreas, mas nunca a gente teve acesso a um curso de medicina. Agora parece que a gente vai ter lá em Petrolina, se não tiver, lá em Campina Grande, lá em Campina Grande, em Pernambuco. Uhum. Campina Grande, Pernambuco? Não, Caruaru, perdão. Caruaru. Ok. Caruaru. Que a gente vai ter a oportunidade de ter um curso de medicina, possivelmente, pelo PRONERA,
que vai ser a oportunidade de filhos e filhas da reforma agrária, através de todo o país, do Brasil, que não só do Movimento Sem Terra, não só do MST, de outros movimentos de luta pela terra, porque existem vários movimentos de luta pela terra no Brasil, né? E um deles é o MST. E aí a gente possivelmente vai ter essa primeira oportunidade. Os conselhos de medicina dessa classe, que é uma classe muito restrita, né? Muito particular, classe de médicos e médicas no Brasil, já botou o processo para impedir o curso, e a gente veio com os advogados para retomar, e agora a gente está num processo de seletivo, e esperamos que a gente possa concretizar esse curso, que é um sonho nosso, estar formando médicos e médicas para atender nossas famílias, e as famílias do povo brasileiro em todo o Brasil. Sobre a reforma agrária, né, a gente até fala, né, a reforma agrária não é invenção nossa, né, não é do Movimento Sem Terra, a gente é uma luta histórica da classe trabalhadora em todo o mundo. E existem vários modelos de reforma agrária ao redor do mundo, né? Existe a reforma agrária burguesa, né? Que é um exemplo da reforma agrária, reforma agrária clássica, perdão, que é uma reforma agrária que o Estado implementa ela, né? Que é uma reforma agrária capitalista. Um exemplo clássico é os Estados Unidos, mesmo. Foi o Estado que implementou. Então, existe outra reforma agrária revolucionária também, como foi a Revolução Cubana, que fez uma reforma agrária revolucionária, como foi a Revolução Chinesa, que o Mao, quando ia marchando com os seus compatriotas, ele durante o trajeto da marcha, da grande marcha que Mao fez, ele ia já implementando a reforma agrária ali na hora mesmo. Uhum. E existe a reforma agrária que não existiu, né? Que é a nossa aqui do Brasil. A gente ainda está buscando ela. O que a gente tem de luta pela terra e de reforma agrária desse país foi graças à pressão e à luta dos movimentos sociais. Se não fosse a luta e a pressão dos movimentos sociais, a gente não teria nenhuma terra destinada para a reforma agrária nesse Brasil. Mesmo a gente tendo na nossa Constituição um artigo que diz que terras que não estão cumprindo sua função social podem ser destinadas para fins de reforma agrária. E mesmo assim a gente não teria. É graças a essa luta que a gente conseguiu. Nem a reforma clássica eles querem implementar mais. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem uma aliança do capital financeiro agora, recentemente, com o agronegócio. Então eles não querem. Não temos mais brecha histórica, condição, conjuntura, para o Estado implementar uma reforma agrária clássica. Por isso que a gente defende hoje a reforma agrária popular. E como é esse diálogo com as nossas famílias, né? Como eu disse, com os documentos, o movimento vai elaborando durante os anos. E a gente aprova, geralmente, os nossos programas agrários nos nossos congressos. E um congresso nacional do movimento, que geralmente ocorre de 5 em 5 anos, são congressos massivos. E a gente tem uma organização no movimento, né? A gente tem os núcleos de base, aí tem os setores, aí tem as regiões, tem as direções estaduais, temos a coordenação nacional, temos o Congresso Nacional, temos a direção nacional. E a gente faz o esforço de que as informações fluam até chegar nas nossas famílias, no nosso núcleo de base. Então, quando a gente vai fazer um congresso, aprovar um programa agrário, como foi o programa agrário de 2014, que a gente defendeu essa tese da reforma agrária popular, a gente fez um processo de trabalho de base com as nossas famílias, de ir lá, dialogar, debater, ler junto, conversar, explicar, escutar principalmente as famílias, as propostas das famílias, escutar o povo e sistematizar nesse documento, que é o nosso programa agrário. Uhum. E a gente defende essa tese da reforma agrária popular porque é uma luta que não é mais só do MST, não é mais só dos movimentos do campo. A reforma agrária popular é que a gente precisa que seja do conjunto da sociedade, do povo brasileiro, entende? Por isso que a gente fala que é um programa de reforma agrária popular, não é do MST, né? É um programa de reforma agrária popular para o povo brasileiro, para o Brasil. Não é só para nós, para o movimento Sem Terra. Uhum. E aqui é meio que uma proposta que a gente faz de reforma agrária para o nosso país. E a gente faz um debate com nossas famílias, de escutar, principalmente, de pegar as propostas e sistematizar aqui. E esse programa agrário, que precisa, como eu disse, a partir dessa tese de reforma agrária popular, a gente precisa também do apoio da sociedade, do conjunto da sociedade brasileira. Porque essa reforma agrária popular não vai beneficiar somente nós. Vai beneficiar os povos das cidades, dos campos, das florestas, das águas. Todos os povos serão beneficiados com essa reforma agrária popular. Porque ela tem alguns princípios, como eu disse, né? Eu queria só mencionar aqui os princípios da reforma agrária popular, que eles estão aqui, inclusive pendurados no cartaz aqui, que está aqui atrás de mim. Perfeito, fica à vontade. Mas só que
que está aqui do nosso programa, que é os pilares da reforma agrária popular. Eles são 11 pilares principais, e o primeiro pilar é a luta pela terra e pelo território. Esse é o primeiro pilar principal, né, que a gente defende. Né? O segundo pilar principal é a defesa da natureza. Né? A gente está vendo, está em plena conjuntura de debate ambiental, da crise ambiental no Brasil. Isso é o ano da COP, né? Está no alto da conjuntura. E aí a gente... isso não está aqui de agora, não é algo conjuntural, né? É algo também que a gente defende historicamente, que é a defesa da natureza e desses territórios, né? A gente é parte da natureza, né? E por essa razão a gente tem que cuidar da biodiversidade e das águas também, né? É um compromisso urgente, necessário, que a gente tem que assumir, e a gente assume como organização e como militante do MST, a defesa da natureza. O terceiro princípio, o pilar principal, é produzir alimentos saudáveis, né? Nesse sentido de a reforma agrária popular ser uma luta de todos, ser uma luta do conjunto do povo brasileiro. E um dos pilares é a gente produzir alimentos saudáveis para o povo, porque o agronegócio não produz alimento, produz mercadoria, produz commodities para fora do Brasil. E nós temos essa tarefa, como agricultura familiar, de produzir alimentos saudáveis. Só para você ter uma ideia, que parece um dado que não é um dado tão insignificante. Eu estava lendo aqui um artigo, né? E aqui ele vai trazer... Deixa eu abrir aqui. Eu estava lendo esses dias. E fala assim: a política de crédito para a agropecuária brasileira. Um Robin Hood às avessas. Né? Robin Hood às avessas. Aí só um dado aqui básico para vocês verem, né? O último plano safra, né? Que é a política de crédito que a gente tem, né? Ano 2014, 2005, né? Para a agricultura familiar foram destinados 70 bilhões. Tá? 70 bilhões. Agricultura familiar, que é quem produz alimentos, para o povo, que vai para a mesa do povo brasileiro. E para o agronegócio, né? É interessante aqui que eles trazem uns gráficos legais históricos, né? Desde 2003 até 2024. 2003, 2004 até 2024, né? Para o agronegócio, em 2024 e 2025, o governo Lula 3, né? Ele está no governo Lula 3. No 400,6 bilhões. E para a agricultura familiar, 70 bilhões. Você vê a diferença, né? Sim, eu pesquisei agora, só para ter certeza do dado, mas a agricultura familiar é responsável por aproximadamente 70% dos alimentos consumidos no Brasil, né? Enquanto o agronegócio, de fato, não alimenta, não põe comida na mesa da população, né? Então... esse dado está na revista, está aqui essa revista, depois eu posso passar para vocês, se chama Agro, um bom negócio para o Brasil? É uma pergunta, tá? Legal, tá fazendo. Depois eu posso mandar para vocês aí. E, enfim, aí uma das nossas tarefas, dos pilares da reforma agrária popular, é a produção de alimentos saudáveis, né? Produzir alimentos saudáveis para o nosso povo, para a comunidade, para a região e para toda a população brasileira. Isso, e com a matriz, né, tecnológica da agroecologia, de produzir alimentos sem venenos, né? E para isso a gente precisa justamente a massificação da produção agroecológica, né? E, enfim, o outro pilar que a gente tem, dos 11 pilares, o quarto pilar, é o plantio permanente de árvores. A gente assumiu isso como uma cultura mesmo de nossa organização, plantar árvores. Hoje mesmo, a gente aqui no centro, eu fui buscar 700 árvores. A gente vai plantar no sábado 1.500 árvores, aqui no centro agroecológico, nessa prática de SAF que a gente vai fazer. E antes do fim do mês, a gente vai plantar mais 1.000 árvores. Então, a gente vai fechar esse mês de novembro com 2.500 árvores plantadas, aqui no centro. E aí, né, o plantio permanente de árvores significa justamente construir uma cultura política ambiental e agroecológica nas nossas áreas, né? E preservando os biomas brasileiros, principalmente, que estão correndo sérios riscos com esse monte com a mudança, com a devastação ambiental que a gente vem sofrendo historicamente no nosso país. Então, os biomas, e não só os biomas, mas a biodiversidade, os animais que vivem neles, estão correndo risco de extinção. E nós também, né? Que também fazemos parte desse bioma. A espécie humana nunca esteve tão ameaçada também. Só nós não estamos... nós estamos debatendo isso seriamente, mas os capitalistas estão nem aí para isso. Eles estão querendo outras alternativas. Um vai morar na Lua, o outro vai morar em outro lugar. E nós, né, o povo, que se lasca. Né? O outro pilar da nossa reforma agrária popular, né, que a gente está fazendo um debate muito recente no movimento, é a mecanização da agricultura camponesa e familiar. Né? Uma mecanização
adaptada à realidade da agricultura familiar, porque hoje a gente tem um dado que é absurdo, sabe? Tem um dado das máquinas no Brasil, né? Que quero ler um pedacinho para vocês, ó. Rapidamente. É importante esses dados da mecanização agrícola, que a gente tem um déficit histórico no nosso Brasil, que é algo que nos deixa aqui, ó. Você vê, né? As máquinas são um meio de produção, assim como a terra é um meio de produção, né? Vocês sabem disso. E os meios de produção, historicamente, estiveram sob domínio dos capitalistas. E hoje ocorre isso, né? Uma prova disso é o quê? No Brasil, no nosso Brasil, imenso Brasil, existe ao redor de 1,2 milhões de tratores, tá? De todos os tamanhos. Sendo que 80% deles estão sob o controle do agronegócio. 80%. A agricultura familiar tem apenas 20% dos tratores e mecaniza apenas 18% das suas áreas. A agricultura familiar. Sendo que no Nordeste brasileiro, você vê a desigualdade histórica territorial que a gente tem no nosso Brasil também. Uhum. No Nordeste brasileiro, os camponeses têm apenas 3% de suas áreas mecanizadas. 3% das suas áreas mecanizadas. Aí a gente está defendendo a produção de máquinas adaptadas. A gente está buscando tecnologia chinesa, né? Até saiu um artigo na Carta Capital, que eu estava lendo esses dias também, que é sobre a mecanização agrícola. Você vê que o dado é tão interessante que vale a pena também mencionar essa frase aqui de uma das nossas famílias, né? As nossas famílias foram entrevistadas nesse momento que uma máquina chinesa estava sendo testada lá no Maranhão, né? O Maranhão antes tinha uma grande produção de arroz, né? Esse foi sendo diminuído historicamente e hoje está sendo retomada a produção de arroz no estado do Maranhão. E lá nossas famílias produziam arroz e colhiam na mão, né? Colhiam na mão. E aí eles vão falar, né? Antes de usar as máquinas chinesas, as nossas famílias levavam até 25 dias para colher 1 hectare de terra, de 1 hectare de arroz, né? Com a colheitadeira chinesa, o trabalho era feito antes da colheitadeira chinesa, que fez o teste lá, a gente gastava 25 dias para colher. Com a colheitadeira chinesa, essa tarefa pode ser concluída apenas em 1 dia e meio. Antes levava 25 dias. Uhum. Com essa máquina, em 1 dia e meio nós resolveria um trabalho que antes eles faziam em 25 dias. Sim. Outra coisa, né? Para preparar 1 hectare de terra na mão, levava em média 4 dias. Com a máquina, com o auxílio de equipamentos, né, adaptados para preparo de terra, as famílias levavam apenas 3 horas para resolver isso. Caramba. Entende? Uhum. Então existe uma diferença. O artigo se chama Agroecologia Mecanizada. Está na Carta Capital, depois vocês dão uma olhada lá. Sim. A gente viu um pouco disso na prática também, porque na Feira Nacional da Reforma Agrária tinha o maquinário chinês exposto também lá, né? E tinha alguns pontos comentando sobre isso. Sim. Essa a gente está batendo nessa tecla como fundamental. Isso melhora. Melhoramos a produtividade e facilita muito mais, né? Diminuímos a penosidade do trabalho agrícola, porque hoje a juventude não quer estar pegando uma enxada, não cabe enxada. De forma consciente, né? Não maquinário. Nossa juventude quer tecnologia no campo. Quer ter internet, ter uma vida que não seja tão penosa. Trabalhador bem precarizado, então, enfim, é interessante ver isso. E as máquinas que eles têm são máquinas que são inviáveis de ser compradas. Sim. São máquinas. Uma família não tem condições de comprar. Inclusive, a gente defende o uso coletivo das máquinas. Não precisa cada família ter uma colheitadeira, né? Se existem num assentamento 20 famílias, uma colheitadeira dá conta de atender todos esses coletivos de família. Né? Não precisa que cada família tenha uma colheitadeira, né? Mas enfim. Outro pilar é a cooperação, né? A gente defende esse princípio da cooperação agrícola e é um processo muito, muito histórico no movimento, importante, porque é aí onde a gente exerce vários princípios da nossa organização. É muito importante. E que é o quê? É a organização da nossa produção e através da cooperação, das cooperativas, nós podemos agregar valor aos nossos produtos. A gente pode produzir um café de qualidade, processado,
com embalagem bem feita, com todos os princípios que exigem um produto de qualidade, assim como também produzir leite em pó, queijos, vários outros, o arroz, né? O arroz agroecológico que a gente processa, a gente faz todo o processo dele, de agroindústria e também de embalagem e distribui. O sétimo pilar, vou falar rápido agora, é a energia e mineração. Né? A gente defende que a mineração seja os minérios que existem no Brasil, que não são poucos, que estão sob o domínio da Vale hoje, que foi um crime que foi feito, a privatização da Vale, que era uma empresa brasileira, que a gente defende que tem que ser estatizada novamente, ser devolvida ao povo brasileiro, que a gente possa fazer um uso consciente dos nossos minérios, que esteja a serviço do povo e não dos acionistas da Vale, que eles recebem lucros e lucros brutos anuais absurdos, enquanto o povo brasileiro sofre com os desastres que a Vale causou a custas dos lucros dos seus acionistas, como foi o desastre de Brumadinho, que devastou ali aquela região do Vale do Rio Doce, destruiu um rio, que matou mais de 200 trabalhadores da empresa, matou vários trabalhadores da empresa, assim como outros desastres também minerais que a gente teve no Brasil. Em sequência, em Minas Gerais, tivemos esses dois principais, né? Sim, e a energia, a gente defende a transição energética, né? A gente está também buscando como fazer a transição energética para energia solar, outras energias que a gente não esteja agredindo tanto o meio ambiente, como a gente tem. O outro pilar que a gente defende, indo rápido agora, para deixar vocês fazerem mais perguntas, é a educação e a escola. A gente defende o princípio do estudo, o princípio do trabalho, como a gente falei, a gente tem alguns princípios. Mas o princípio do estudo é fundamental nessa organização, e quando a gente faz uma ocupação, uma das primeiras coisas que a gente constrói é uma escolinha. E a gente defende nossas escolas do campo, na educação para as nossas crianças, mas também na educação técnica para os nossos jovens, uma educação profissional, universidade, por isso que a gente lutou para a construção do Pronera e defendemos o Pronera como um programa que abriu as portas da universidade para muitos filhos da reforma agrária no Brasil que não teriam oportunidade se não tivesse esse programa de ter acesso ao ensino superior nesse Brasil. Só um ponto sobre a família. Uma curiosidade, como é que você vê a questão da religiosidade? Da religiosidade nas nossas famílias? Então, a gente observou, né? A gente não está alheio da realidade brasileira, né? E tivemos conjunturas, né? Como foi o caso da conjuntura das eleições, né? Do 2018, por exemplo, né? Que a gente observou, né? Que algumas igrejas, né? E pastores também tiveram uma influência muito grande na eleição, né? E tem hoje em dia algum histórico no nosso Brasil, né? E a gente estamos tentando entender primeiro, né, também, esse processo, mas principalmente também acolher nossas famílias, que são evangélicas, que são de religiões de matriz africana, que são católicas, que são de várias religiões e que a gente acolhe todas essas famílias. Inclusive a gente tem temos um coletivo de famílias, de militantes também, militantes que fazem parte da religião evangélica. Temos outro coletivo de matriz africana, inclusive esses dias, durante o mês passado, nós recebemos aqui no Centro Agroecológico, né, um coletivo nosso que é de matriz africana, né, que a gente fez um plantio de feijão preto aqui no centro, que chama feijão para o Ogum, e a gente vai fazer o colhido desse feijão e vamos fazer uma feijoada lá no Espaço Cultural Elza Soares. Né. Fizemos esse plantio com essas famílias. E a gente tem encontros de evangélicos de MST, é um processo que a gente está tratando de entender, mas também de acolher nossas famílias e é um processo, né? Tá em curso ainda essa questão na sociedade brasileira, né, como toda. Sim. Ali a essa realidade, né? Nossas famílias estão no meio, fazem parte da classe trabalhadora brasileira. Né? Outro pilar que a gente defende é o pilar da saúde, né? É um pilar muito, muito importante. Até falei dos médicos, né? Da educação dos nossos médicos, quanto são importantes as famílias, e também para fortalecer o SUS que a gente defende, chamando de saúde do Brasil, né? Que é bastante atacado. Defendemos a cultura e a arte. Inclusive tem um coletivo, né? Dentro do movimento,
que faz as artes, né? Inclusive essa arte aqui é uma arte nossa, de militantes do nosso movimento. E outras que a gente vai produzindo, como na música, várias expressões, né, culturais. A música, o vocal, também as artes cênicas, também, isso é outro. E o final, o último pilar que a gente defende da reforma agrária é a solidariedade, né? Isso é importante. Uma das marcas mais importantes de toda a caminhada histórica da classe trabalhadora e de suas organizações, a solidariedade. Então a gente defende essa solidariedade da forma de vivenciar a nova sociedade que estamos construindo. Então a gente defende isso. Por isso que na pandemia, né, e a gente faz esse contraponto com o pessoal do agronegócio lá, né, que na pandemia nós entramos num modo que a gente chamou de quarentena produtiva, sabe? A gente deu essa orientações para nossas famílias que a gente tinha que ficar em quarentena produtiva nos nossos assentamentos, nos nossos territórios, nos nossos acampamentos, produzindo alimentos saudáveis. E chegou um momento que a gente pegou os caminhões, os carros que a gente tinha, passava recolhendo nos assentamentos. As nossas famílias doavam os alimentos, e a gente ia para as comunidades urbanas distribuir esses alimentos que foram doados por nossas famílias para o povo brasileiro. Que o povo brasileiro estava passando uma grande dificuldade nesse momento. E nós, com nossa força, que a gente, a partir dos nossas pernas que a gente tinha para oferecer, eram os alimentos saudáveis, a gente foi até as famílias entregar os alimentos. E a gente desafia, qual caminhão do agronegócio, de qualquer empresa do agronegócio, passou, em algum caso, em qualquer comunidade urbana nesse Brasil, dando 1 quilo de carne, um ovo, qualquer coisa que eles produzam, nenhum. Não existe essa foto, não existe esse vídeo. Mas a gente tem para provar que a nossa militância foi entregar os alimentos, não só uma vez, foi 1, 2, 3, diversas vezes, mas também a gente organizou as cozinhas solidárias para dar alimento para o pessoal que mora em situação de rua e para as famílias mais necessitadas nas comunidades urbanas do Brasil afora. Essa foi uma linha da nossa organização que a gente disse agora é o momento da gente ser solidário com o povo. E o povo brasileiro foi muito solidário conosco. Então a gente tem que retribuir de alguma forma. Qual era a forma que a gente tinha? Produzir alimentos saudáveis e doar para o povo brasileiro alimentos saudáveis. Sim. É engraçado isso porque justamente um dos pontos que a gente queria discutir era sobre como que a Covid-19 impactou nessas populações rurais, nessa luta pela terra, né? E aí você inclusive falou sobre a postura do governo e sobre a postura justamente de tudo isso que foi apresentado. E aí eu queria perguntar pra tu, né, como que você avalia a postura do governo atual em relação à reforma agrária? Como que você acha que acontece? Você falou do atual Lula 3, né, e como que ele tá fazendo esse governo, mas eu queria mais ouvir dessa questão enquanto movimento, né? Aí basicamente isso. Então, essa nossa posição é pública e notória, né? Vários dirigentes do nosso movimento já demonstraram isso, né? Inclusive, recentemente, o João Pedro estava falando, né? E vários dirigentes do nosso movimento falam, né? Primeiro a gente fala que a gente é amigo do governo, né? Do governo não, a gente é amigo do Lula, né? A gente sabe da trajetória do Lula, mas a gente sabe que esse governo é um governo de composição, né? De frente ampla, entende? Dentro dele, né? Tem mais gente da direita histórica do que de esquerda, né? E é um governo que a partir da sua composição, né? Ele demonstra, né? Até onde ele pode chegar, ele tem os limites dele, né? E os limites dele esbarram nessa questão. A reforma agrária não avançou como a gente espera nesse período, como a gente queria, né? Que tivesse avançado, que as famílias que estão acampadas possam ter a terra, a gente possa conquistar essa terra coletiva para essas nossas famílias, que a gente possa ter acesso a crédito para a gente poder potencializar a nossa produção, que a gente possa ter acesso à moradia, para que a gente possa ter nosso povo vivendo em casas dignas, que a gente possa ter acesso à saúde, à educação, a boas estradas, à internet, à tecnologia. É tudo isso que a gente esperava. Sim. E a gente não avançou muito nesses pontos que a gente esperava como organização. Essa é uma posição pública do nosso movimento, né? Sim. A reforma agrária não avançou como a gente queria. A gente não está satisfeito com isso. Não estamos. Mas a gente entende que, por exemplo, no próximo ano a gente vai fazer campanha por Lula. Né? Sim. A gente não pode. Ele vai fazer campanha por Lula chegar o 4º mandato dele. E a gente vai seguir pressionando o governo e o Lula para que ele possa fazer avançar a reforma agrária no nosso Brasil. Né? Então a gente tem bem claro isso, a gente não está satisfeito, não estamos nada satisfeitos. Não, a gente não está. A gente
A gente até publicamente também já falamos para o ministro, o Paulo Teixeira, do MDA, né? E a posição é pública. Nossas famílias estiveram, nos últimos anos, lutando. é, Lutando contra o golpe em cima da Dilma. Nossas famílias estavam lá lutando. Nossas famílias estiveram lutando contra a prisão do Lula. Quando o Lula foi preso, nossas famílias fizeram o quê? Um acampamento em frente à polícia, a delegacia da Polícia Federal. E só saíram de lá quando o Lula saiu, quando foi solto, né? Sim, sim. Quando o Lula foi solto, nossas famílias estiveram na campanha do Lula. Nós também tivemos a campanha do Haddad. Tivemos a derrota, mas nossas famílias estiveram lá. Nós tivemos a família na campanha do Lula. Felizmente a gente conseguiu, junto ao povo brasileiro, derrotar o fascismo e retomar a presidência da República, porque eles estavam avançando para um processo que eles não queriam entregar o poder para nada. A prova disso foi o 8 de janeiro. E a gente estava lá, no 1º de janeiro a gente estava lá, nossas famílias, na posse do Lula. Inclusive a gente dormiu lá em Brasília. E no 1º de janeiro nós foi para a posse. E no outro domingo eles fizeram aquele desastre na Praça dos Três Poderes, destruindo os prédios da Praça dos Três Poderes, Sim, sim. querendo dar um golpe de Estado no Brasil. Mas nossas famílias tiveram tudo aí. Inclusive, aí agora a gente fala, né? As nossas famílias, agora também, o mínimo que a gente espera é que elas sejam, que a nossa luta, né, vale a pena, que elas possam receber a terra, que não é nossa, né? A gente não é uma terra que é uma terra privada, né? A gente defende uma terra que a terra continua sendo pública, né? Mas o que a gente solicita, né? Que a gente exige, que a gente luta, é o direito de usufruir da terra. E aí as famílias possam usufruir dessa terra para produzir alimentos saudáveis, para ter uma vida digna, e que a gente possa estar dando materializando, né? Essa reforma agrária popular, que é uma luta, deve ser uma luta de todo o conjunto da sociedade brasileira. Sim. Inclusive, já embalando para encaminhar também, né? Cara, você falou sobre vários pontos bem interessantes que eu fui notando assim e tal. E um que eu acho interessante falar é justamente um que é bem conclusivo, né? Que é como que você imagina o futuro da reforma agrária no Brasil? Como que você imagina que a reforma agrária possa acontecer no Brasil, né? E você falou inclusive do Lula. Imagino que grande parte da esquerda, uma boa parte da esquerda, apoiou o Lula justamente por questão de estratégia, né? Justamente para derrotar o fascismo, derrotar o Bolsonaro nas eleições e poder ter um governo que, apesar de ser bem conciliador aí com o agronegócio, com os grandes bilionários, etc., é um governo que ainda tem uma possibilidade de alguma mudança, né? E eu queria perguntar pra tu justamente isso, sobre o futuro da reforma agrária no Brasil, né? Se é viável, em quanto tempo, como que vocês esperam que ela aconteça, e basicamente isso. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque, Imagina. quanto tempo a gente espera que seja rápido, né? Sim, logo, né? Que seja logo, rápido. Mas isso exige luta, correlação de força, né? Sim. Na sociedade, né, brasileira, para que a gente possa encaminhar isso o mais rápido possível. Sobre o que a gente espera que seja o futuro da reforma agrária, é uma reforma agrária essa que a gente defende, que tem esses pilares, que defende a natureza, as árvores, a produção de alimentos saudáveis, a transformação dessa sociedade para uma sociedade mais justa, Mais justo, né? nesse Brasil, e que a gente possa ver, né, os frutos dessa luta, que é nossas famílias, que nosso movimento, e que não só nós, mas que todos os movimentos de luta no Brasil, tanto os urbanos como os do campo, lutamos diariamente por um Brasil novo, por um Brasil que tem um projeto de país, que seja um Brasil soberano, que seja um Brasil que produza alimento para o nosso povo, que seja um Brasil que não tenha gente morando na rua, nem gente passando fome. Perfeito. E essa reforma agrária é a reforma agrária popular, que a gente defende. A gente espera que ela seja, né, materializada o mais rápido possível. Isso vai depender da nossa luta, né? Da nossa luta e nossa correlação de força nessa sociedade brasileira. E não tá fácil, não tá de brincadeira. Sim. Inclusive, já perguntando assim, uma outra pergunta que eu acho que é bem difícil, mas o que você acha que é tipo, necessário para que a reforma agrária de fato aconteça, né? Inclusive, depois eu quero voltar em outra questão, porque a gente falou sobre um pouco dos feitos, né, da MST e de coisas que conquistou e vem conquistando.
E a gente assistiu, em uma matéria do Andrei, que foi, a gente assistiu o Cabra Marcado pra Morrer, que a gente viu enfim, a situação lá e tal, não lembro exatamente, das ligas camponesas de Pernambuco, se não me engano, e que o Brasil chegou, assim, tava muito inflamado nessa questão das revoluções, né, e dessas brigas mesmo, né. E aí, tipo, vindo pro aspecto mais atual, né, vindo pra hoje em dia, pensar assim, tipo, o que seria necessário para que a gente pudesse voltar a ter um Brasil bem inflamado e que pudesse trazer de fato a reforma agrária, né? Não que o Brasil não esteja inflamado hoje, mas enfim. Então, a gente espera que a reforma agrária seja, para ela ser materializada, né, para ser concretizada, ela precisa ser abraçada como parte de um projeto político de país, né? Uhum. Porque hoje a gente não tem um projeto de país, né? A gente fica debatendo quem vai ganhar a próxima eleição, né? Perfeito. A próxima eleição é a próxima eleição, é a próxima eleição, mas a gente tem que ter um projeto de país, né? A gente não tem claro qual é o projeto de país, por exemplo, do próximo governo Lula. Uhum. Não qual o projeto de país que vai além das políticas públicas, sociais, que são muito importantes, né? Que ajudaram bastante, que ajudam bastante, que são fundamentais. Mas a gente precisa de um projeto de país, que a gente saiba para onde a gente tem que caminhar, né? Como nação, como povo brasileiro. E a gente não tem isso agora. Então a reforma agrária que a gente espera, que essa reforma agrária seja abraçada como parte de um projeto de país que a gente espera, que é necessário no nosso Brasil, né? Sobre a formação do povo brasileiro, né? Mais a formação, a gente sofre hoje uma crise muito forte no Brasil. Isso eu estou falando para além da reforma agrária, estou falando do conjunto da sociedade brasileira. A gente tem um déficit, uma diminuição de jovens que querem fazer um ensino superior, por exemplo, querem fazer uma faculdade. Muita gente acha que não é necessário fazer a faculdade, não é necessário mais ter acesso ao ensino de qualidade, a defesa das universidades públicas. No nosso Brasil, as universidades são atacadas e elas são fundamentais para a construção de um projeto de país também, né? Também esperamos que as universidades sejam universidades que estejam voltadas para o povo, né? Que não estejam voltadas para os capitalistas, para a burguesia nacional. Tem que estar a serviço da maioria do povo, que é o povo brasileiro, né? Então essa crise é uma crise dos nossos tempos agora. E, por exemplo, o acesso à leitura mesmo. Nosso povo não é incentivado à leitura. A gente agora está mais voltado para os vídeos de TikTok e Instagram e aquela coisa muito instantânea, né? Você não tem mais a paciência de ler um livro, né? De ter esse amor, essa paixão pelos livros. Então isso vai fazendo com que o nosso povo vá, né? Ficando um pouco mais ignorante, infelizmente, né? Acho que não é a palavra, mas a gente precisa incentivar a cultura, a leitura, o estudo, que o nosso povo tenha acesso a ensino de qualidade, que as universidades estejam voltadas para o povo. Isso é fundamental. E a gente trata de incentivar o nosso povo a se formar, incentivar o nosso povo a ler, incentivar o nosso povo a ter acesso a uma universidade pública de qualidade, se qualificar, né? É importante. Sim. Você tinha comentado antes sobre o Pronera, né? O programa de participação na reforma agrária. Exatamente. O Andrei também comentou sobre, na nossa aula, justamente falando sobre a importância, né, dele, né? E justamente isso que você falou, tipo, também poder conscientizar o pessoal, também trazer o estudo pra quem é, enfim, trabalhador rural, etc. E eu ia até usar isso como uma pergunta também, né? Que eu imagino que não, já de antemão, mas se você acredita que as políticas de incentivo à agricultura familiar são suficientes para fortalecer a reforma agrária, né? Se você acha que as políticas que tem hoje em dia são suficientes, que nem você falou do crédito, né, que é destinado tanto para o agronegócio quanto para a agricultura familiar, queria que você comentasse um pouco mais sobre, né? Você já mesmo já disse, a gente não está satisfeito, né? A gente não é suficiente, né? A gente espera que as políticas que sejam voltadas para a agricultura familiar e para a reforma agrária sejam as melhores, né, para o nosso povo, né? Nosso povo ter acesso a crédito, nosso povo ter acesso a uma habitação de qualidade, que nosso povo ter acesso a canais de comercialização, que é importante. Se a gente vai produzir, a gente vai mandar esse alimento para onde? Quem vai comprar esse alimento? Sim. Ter essas canais de comercialização que paguem de uma forma justa nossas famílias, que evite que a gente faz esse esforço na organização de evitar esses atravessadores que vão lá, pegam a produção das nossas famílias e revendem, botando um preço maior em cima dos alimentos. A gente não está satisfeito com as políticas que existem. A gente espera que cobramos e lutamos e construímos
outras políticas de incentivo às nossas famílias, né, e de incentivo à reforma agrária. A gente acha que é fundamental melhorar crédito, melhorar a habitação do nosso povo, que a gente possa ter acesso a máquinas, a gente possa ter acesso à construção de agroindústrias, né? Porque às vezes a gente esbarra justamente nisso. Vai construir uma agroindústria, precisamos comprar as máquinas, construir o galpão, a gente precisa ter acesso a um crédito para incentivar as famílias a construir isso e que eles possam partir de algo, né? Agora, muitas famílias fazem isso com as próprias forças e com um pouco de crédito que vem para as nossas famílias, né? Para nossas cooperativas, para essas cooperativas que têm a oportunidade tiveram a oportunidade de construir uma agroindústria, por exemplo, de processamento de alimentos, que é importante que isso vai fazendo com que as nossas famílias estão produzindo, né? E aí a cooperativa absorvendo essa produção, né, e dando retorno financeiro para as famílias se sentem satisfeitas e tratam de participar e incentivar desse processo de cooperação que vai além da comercialização, que não é só comercialização, é um processo de organização das famílias, que tem valores, que tem princípios, que faz com que as pessoas possam cultivar outros valores que não os valores do capitalismo, os valores do individualismo, do empreendedorismo, que está em voga hoje em dia no nosso Brasil. Uhum. Cara, então, já pra finalizar, né, queria primeiro, enfim, agradecer muito pela sua atenção, pela sua participação, por, enfim, você ter entrado em contato com a gente, quer dizer, da gente ter entrado em contato com você e você ter aceitado participar, né? E como uma pergunta-chave, assim, que a gente pensou pra concluir mesmo, cara, eu acho que quem for ouvir o podcast vai ter várias ideias em relação à reforma agrária, acho que foi muito, muito produtivo mesmo. E aí eu queria que você falasse assim, você deixasse uma mensagem para quem acompanha realmente a MST e acredita na importância da reforma agrária, né? O que você diz para quem acredita, quem acompanha diariamente a luta, né? Basicamente isso. Não, eu agradeço aí o convite, espero que tenha conseguido responder aí de alguma forma as perguntas que vocês fizeram, né? Depois eu quero ver onde vai sair o podcast, não sei ainda, depois você me fala aí onde é que vai sair. Sim. Pra assistir também, né? E também está socializando com os outros companheiros, né? É importante que outras pessoas da organização também tenham acesso para ver como é que é, né, esse processo. Uhum. E uma mensagem final, eu acho que uma mensagem final fundamental, que não sai da minha cabeça, mas que está no nosso programa agrário, que é esse aqui, programa agrário aqui. Depois eu posso mandar em PDF para vocês. Sim, eu agradeço. Ele fala bem assim, né? Tem uma parte, né? Logo no início do nosso programa, ele já inicia com uma frase que a gente que já anuncia, né? A gente fala a emancipação humana é o nosso objetivo, né? Tá, o nosso terceiro objetivo ali, a transformação da sociedade, o socialismo, Uhum. essa emancipação humana que é o nosso objetivo. E a reforma agrária popular, né? É o nosso caminho até ela, até essa emancipação humana. A gente acredita nisso. Então, a emancipação humana é o nosso objetivo e a reforma agrária popular é o nosso caminho até ela. A gente caminha o processo da reforma agrária popular, que é um processo histórico de luta, não só do MST, mas que a gente foi construindo esse processo dessa proposta, essa síntese da reforma agrária popular, que é nosso diálogo com a sociedade, dizer que a reforma agrária não é só uma luta dos sem terra, é uma reforma agrária do conjunto do povo brasileiro, e é uma luta de todos, e a gente precisa desse apoio mútuo, porque os benefícios, né, dessa emancipação humana serão de todos, não vai ser só nosso, do movimento. Então é isso, eu agradeço vocês. Eu que agradeço a sua participação. De novo, acho que quem for ouvir vai ter. Eu realmente saí muito com várias coisas que eu não sabia mesmo. Então agradeço de novo pela sua participação e é isso. Valeu. É isso. Tá bom então. Obrigado aí. Obrigado, viu? Tamo junto. Tchau, tamo junto. Tchau.